Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Nossas imagens também na UOL TV, a TV da internet. Nossas redes sociais também no ar a partir de agora, Instagram, o Facebook, o nosso canal no YouTube. Tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Às 10 da noite tem a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades da região. E o nosso convite a partir de agora para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, interaja fazendo perguntas aos nossos entrevistados. Sua participação é bem bacana pelo nosso WhatsApp, 973350038, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, edição de terça-feira, e vamos colocar aqui em campo os nossos convidados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas por aqui propostos. Anderson de Souza Santos, professor de contabilidade, mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC São Paulo. Tudo bem, Anderson? Bem-vindo aqui mais uma vez com a gente. Obrigado pela presença. Obrigado, Mauro. Eu que agradeço o convite. É sempre um prazer aqui estar com vocês, compartilhando e batendo um papo sobre assuntos relevantes aí da atualidade. Obrigado, bacana, Anderson, também com a gente, de volta à bancada do Gente que Fala, Paulo Costantini, engenheiro civil e de segurança no trabalho, presidente da Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Paulo, você está bem? Boa tarde. Seu áudio está fechado, Paulo, pode abrir, por gentileza. Ótimo, lógico, sem som não dá para falar. Boa tarde, Mauro, a bancada toda, aos amigos aí presentes, vamos debater assuntos de relevância. Obrigado pela presença. Também com a gente, na nossa bancada de hoje, Caio Manhanelli, cientista social, antropólogo, consultor político. O Caio é diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e coordenador editorial da revista Vota. Caio está em Brasília hoje, mais uma vez falando com a gente. Tudo bem, Caio? Ótimo, Mauro. Muito feliz de estar aqui de volta com esse ícone da voz do rádio, Mauro Friesman. Muito feliz de poder participar novamente aqui na Gente que Fala. Obrigado, Zanilo. Obrigado, Fausto, pelo convite novamente. Obrigado, Caio, pela presença. E o doutor Rubens Rezende Leite, advogado, ex-delegado de polícia, juiz aposentado. Como vai, doutor Rubens? Bem-vindo aqui à nossa conversa. Tudo bem. Eu estou muito feliz de voltar. Eu fiz muitos do Gente que Fala há um tempo atrás, depois de um tempo longe, e voltar a rever o Fausto, a Zenilda, é um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Vamos lá, então, ao primeiro assunto de hoje, dessa edição do Gente que Fala de terça-feira. Olha, gente, no começo do mês, no Senado Federal, durante a votação do programa Mobilidade Verde, o projeto que trata de incentivos para a produção de veículos menos poluentes, os senadores mantiveram a inclusão da cobrança de 20% sobre importações de até $50. É a chamada taxa das blusinhas, né? O tema é controverso, até porque era estranho ao projeto, né? Eles acabaram colocando essa questão dentro do programa, isso se chama jabuti na política, né? Para quem acompanha a política entende esse termo. Muito bem, o aumento no imposto para compras internacionais é uma reivindicação antiga dos empresários para proteger a nossa indústria, mas custará caro ao bolso dos consumidores. Só que para passar a valer ainda tem que passar pela Câmara dos Deputados e ser aprovado por lá. Eu começo a respeito desse tema com o Anderson, até porque a gente está falando de bolso, de taxação, de compras internacionais. O Anderson é contador. Controverso o tema, né, Anderson? Bastante controverso, né? Na realidade, é um tema que já vem aí impactando o cenário político aí já há algum tempo, né? Então, muitas pessoas criticando, né? Então, especialmente para as grandes empresas que atuam nesse setor, né? Que traz esses produtos de fora, e essa taxação vai acabar impactando bastante pessoas, né? E, Mauro, e é interessante porque
o chamado jabuti, né? Ela vem de um assunto, ela vem numa discussão de uma temática onde a gente está falando de inovação, de meios renováveis, não poluíveis, enfim, para tentar potencializar a indústria, principalmente a indústria automobilística aí no nosso país, com esses veículos que têm essa linha aí voltada mais para proteger o meio ambiente, emissão de poluentes, enfim. E aí entra uma pauta dessa, né? Então, ela é bem controversa, ela vai acabar impactando. A gente está falando aí na média, por exemplo, se pegar $50, a gente está falando de $10 aí impactando o custo da operação. Então, a gente teria isso para R$ 60, e isso acaba onerando aí as pessoas que acabam buscando esse tipo de operacionalização, até pela questão do preço, né? Você conseguir trazer de fora alguns produtos com preços mais acessíveis, e a indústria brasileira quer se proteger, né? Mas, enfim, a gente precisa entender melhor e verificar como é que a gente consegue oferecer produtos com qualidades, com preços acessíveis também, né? Então, a questão da competitividade, as empresas vão ter que se redesenhar, mas com essa taxação fica um pouco mais caro, e certamente isso vai inibir um pouquinho o consumo, né, de quem traz aí do mercado externo, né? Mas será que vai inibir o consumo de produtos importados a ponto do consumidor passar a optar pela produção nacional? Essa é a intenção dos empresários, né? Vamos encarecer aí para desencorajar a compra internacional e comprar do nosso aqui. Mas será o empresário já paga bastante imposto, o consumidor final já paga bastante imposto pelos produtos produzidos aqui, né? Sim, é que tem produtos, enfim, eles vão ter que verificar o preço, né? Porque muito desses consumidores está muito atrelado ao preço, né? Então, assim, eu trago de fora, demora um pouquinho mais, mas o preço é saudável. Se a indústria nacional ela não conseguir ser competitiva em termos de preço, essa reivindicação não vai dar certo. O que acontece muito, Mauro, é que tem alguns produtos desses que acabam rodando na informalidade, né? Então, a gente está falando de uma indústria formal. A indústria formal tem todos esses custos, mas a gente sabe que a gente tem muita operação que acontece nesse meio com uma indústria que não está formalizada. Então, às vezes, hoje, vender produto nos meios digitais e eletrônicos são produtos fáceis, né? Que muitas vezes você tem gente operacionalizando que nem formalizada tá, ela acaba utilizando as plataformas que existe no mercado, né? Então, às vezes você consegue trazer preço mais em conta. Mas, enfim, isso é uma discussão que não é a única medida. Essa medida sozinha não vai fazer com que a indústria nacional cresça. Precisa trazer também mais competitividade, mais outros fatores que possam impactar aí a vida do empresário, para que o empresário consiga, de fato, estabelecer um preço competitivo que consiga brigar com o mercado externo, né? Então, enfim, esse é um passo, mas existem outros passos, outros fatores que precisam ser trabalhados e trazidos aí para a mesa de discussão, para que possa impactar. O custo empresarial no Brasil hoje é muito caro. Não só o custo financeiro, mas a gente tem o custo social, o custo de deslocamento, tem vários outros fatores que impactam o custo operacional, né? Isso acaba deixando o produto também mais caro, né? Paulo Costantini, E, a sua análise, taxa das blusinhas, isso será capaz de proteger a indústria nacional das importações, especialmente as chinesas, né, nesses valores até $50, que são as compras pequenas, enfim, sua análise. o Anderson tocou num ponto que é taxar para fazer uma competitividade com os produtores nacionais. Podia ter baixado a carga tributária dos produtores nacionais. É o inverso, né? Dinheiro, eles querem tirar leite de pedra sempre. Então, eu acho que é um caminho inverso. Não sei se consegue melhorar essa competitividade, mas é uma forma de se colocar uma taxação para diminuir o consumo, mas eu acho que é o caminho inverso. Em todo caso, não sei Sim. ainda qual será a resposta que nós vamos ter a partir de então. Caio, sua análise a respeito desse tema, a proposta da taxação, enfim, a taxa das blusinhas. Caio está na nossa escuta?
sim. Escuta. E todo governo, evidentemente, gosta sempre de criar uma taxação diferente com o objetivo de arrecadação, né? Mas você tem aí a necessidade de arrecadar, você tem a necessidade de cortar gastos, né? Para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor na prestação dos serviços que a gente já paga bastante alto aí nos nossos impostos, né? Claro. A gente tem que ver que não que está em jogo não é necessariamente o consumidor final, ou os interesses do consumidor final, ou mesmo a questão de imposto, ela é só uma questão subsidiária em relação a quem são as principais empresas no Brasil que são afetadas com a Shen. Então, de uma maneira rápida, a gente pode falar de um relatório do BTG Pactual, por exemplo, que mostra que a Shen já faturava 10 bilhões de reais no Brasil, enquanto o CIA e o Grupo Soma, que também são, ou mesmo a Arezzo, estavam por baixo dos 6 bilhões por ano. Então, assim, a gente está falando de interesses de grandes empresas que começam a ter uma competição com uma gigante chinesa contra empresas que já estão instaladas no Brasil há muito tempo e já promovem a mão de obra dentro do país. Não se trata necessariamente de um imposto aqui, outro imposto ali, se trata também de mão de obra, se trata de sustentação de um mercado de trabalho importante, se trata de grandes empresários dentro do Brasil que necessitam de uma certa proteção. A questão dos $50 tem a ver com a evasão pequena, a evasão formiga, né? Você fazer uma compra fracionada, você vai acabar, em vez de você comprar $100 em uma compra, você começa a fracionar a compra em 3 de 25, em 2 de 50, 2 de 60, o que seja. Isso também acaba aumentando o custo do Estado, né? E a gente não está falando só de fiscalização para taxação, a gente está falando de fiscalização para evitar tráfico de drogas, para evitar entrada de produtos ilícitos, para evitar todo tipo de ilegalidade que pode acontecer no transporte em remessas internacionais. Então, a gente não está falando só de imposto, a gente está falando de toda uma máquina estatal, de toda uma proteção que o Estado e que o brasileiro precisa em relação ao que seja o trânsito de mercadorias internacionais. Dr. Rubens Rezende Leite, sua análise sobre esse tema? Primeiro, eu ouvi falar muito do jabuti aí, né? Todo mundo comentou sobre o jabuti. Essa história do jabuti é que jabuti não sobe em árvore. Se o jabuti está lá em cima, porque alguém colocou. A primeira coisa para saber é quem é que colocou esse jabuti no problema dos automóveis. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Qual é a origem disso aí? E eu acho que precisa saber de onde vem isso aí. Eu vejo uma sanha de gastar do Estado, e para poder pagar tudo isso tem que aumentar impostos. O nosso amigo aí acabou falando, não, que isso não é muito aí um problema de imposto. Eu acho que a concorrência é que faz com que melhore-se os produtos nacionais através da concorrência, porque esse produto que vem de fora, além de ser mais barato, é melhor. Então, o comprador, ele está sendo beneficiado comprando isso aí. Agora, o Estado quer pegar o dinheiro para ele, então está puxando o dinheiro da sociedade, está tirando o dinheiro dele para ajudar, como foi citado aí, empresas do tipo da Malu, lá, aquelas empresas que não procuram desenvolver a qualidade para tentar diminuir o preço, querem uma ajuda estatal. Aí é aquela benevolência que o Estado faz em detrimento da grande população. É o que eu acho. Muito bem, vamos aguardar então para ver quais serão os próximos capítulos dessa questão da taxação das compras internacionais de até $50. Tudo isso, como a gente já tratou aqui, precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados para passar a valer. Bom, vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira, no ar pela 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet,
Redes sociais, nosso canal no YouTube e à noite a retransmissão a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Daqui 5 dias, gente, a partir de 1º de julho, começam a valer as novas regras dos cartões de crédito, que prometem trazer mais transparência e competitividade ao mercado financeiro e também vantagens aos usuários deste meio de pagamento. As mudanças, definidas pelo Conselho Monetário Nacional, incluem a portabilidade gratuita do saldo devedor. E agora os clientes poderão transferir, sem custos, o saldo devedor do cartão de crédito para outra instituição financeira que ofereça melhores condições de pagamento. Anderson de Souza Santos, uma boa medida, né? É uma boa, na realidade, é uma questão que já vem sendo discutida há tempos, né? Então, vale ressaltar que a portabilidade já é um assunto que vem pautando aí várias questões dentro do universo financeiro e a questão de você conseguir deixar taxas mais atrativas. Então, realmente, a partir esse saldo devedor, a partir desse próximo mês, ele passa a ter a possibilidade de você repassar isso, mas Mal, tem um detalhe importante. Então, ó, eu faço a portabilidade ou sinalizo a portabilidade com a instituição A. Ele me dá a possibilidade da original ela apresentar uma contraproposta. E é importante a gente deixar claro isso para o nosso leitor. Então, ele apresenta uma contraproposta. Nessa contraproposta, o mesmo prazo que foi dado para a empresa que você pretende fazer a portabilidade tem que ser apresentado nessa contraproposta, para você ter uma equidade, para você ter uma questão de juros igualitário, para você conseguir fazer a comparabilidade. Então, tem a possibilidade de você mandar para outra instituição, mas a original ela tem a possibilidade de apresentar uma contraproposta. Qual que é a ideia disso, dentro dessa parte da portabilidade? É tentar fazer com que os juros, as taxas, elas sejam mais competitivas e, teoricamente, mais baixas, né? E aí a questão da transparência são informações que eles também estão nessa decisão. Muitas empresas já trazem algumas informações, então, quando você lê o texto, você verifica, tem que ter data de vencimento, valor da fatura, e um detalhe importante é a projeção dos encargos financeiros efetivos futuro do próximo período. Então, dentro da transparência, eles já querem apresentar na fatura atual o quanto que você tem de taxa de juros no futuro. É mais uma medida, né? Então, a gente já teve programas do governo, Desenrola, e outros que surgiram aí com a intenção de possibilitar o acesso ao crédito, né? A gente está falando de uma taxa de inadimplência hoje no Brasil na ordem de quase 38% da população brasileira está inadimplente, então é importante deixar isso sinalizado aqui também, né? E aí essa possibilidade dessa portabilidade para que você tenha encargos e juros mais acessíveis que possibilite a quitação desses encargos, desse consumo que você precisa. Mas, mais uma vez, eu sempre bato na tecla. Legal ter a portabilidade, mas a gente também precisa mexer na origem, a questão do comportamento, qual que é a questão do engajamento financeiro das pessoas que consomem dessa forma, porque às vezes eu faço a portabilidade, tenho uma taxa mais acessível e continuo consumindo de qualquer jeito. E isso vai fazer com que no futuro nós tenhamos cada vez mais pessoas inadimplentes sem acesso ao crédito. Então, a gente tem que trabalhar essa questão, mas a gente tem que trabalhar também essa questão do ensino, da cultura financeira que o nosso país também precisa, né? Sobre cultura financeira, eu vou falar já. Para pegar um ponto aqui, a gente sempre. A notícia é boa, evidentemente a notícia é boa, mas a gente sempre fica com aquela sensação de pulga atrás da orelha, né? Porque assim, o dinheiro, ele tem o mesmo custo para todas as instituições, tanto que essas taxas escorchantes, estratosféricas, taxas de juros, elas são iguais para todas. Então, para você ir de uma para outra, escolher fazer a portabilidade, a outra precisa oferecer alguma coisa com base em algum critério, né? Quais critérios que serão possíveis para poder chegar para aquela pessoa e falar, ó, aqui você vai pagar menos juros, né? É isso que vai ser analisado, é caso a caso, né? As pessoas não vão pagar menos à toa, elas vão ser analisadas pelo mercado. Vão ser analisadas pelo mercado de maneira individual, né? Com critérios diferentes, dependendo com
da instituição. Então, tem essa questão. E aí, quando você fala de juros, vale lembrar que essa proposta, Mauro, ela é uma proposta que já veio de uma regulação do Conselho Monetário Nacional do ano passado, que limitou a questão de juros a 100% da dívida. Porque a gente tinha esse problema, né? Os juros estourava, passava demais do valor da dívida, e aí você tem essa trava agora de 100%. Quando foi discutido isso, foi em primeiro momento que trouxeram essa particularidade de transferir essa dívida, mas vai ter que ser analisado caso a caso. Tem situações que você é um conjunto de ofertas que vão acontecer, né? Então, taxa por taxa, prazo por prazo, talvez eles não consigam essa redução. Mas o que vai ser discutido e vai ser avaliado em cada um dos casos é um conjunto de serviços, de pacotes que passam a ser ofertados a esses consumidores, né? Agora, sobre a cultura financeira que você já vinha falando, né? Muito difícil isso para o usuário do cartão de crédito. Acho que para a maioria dos brasileiros que tem cartão de crédito é matemática financeira. Muita gente não sabe a matemática básica. Você entender o que uma instituição pode te prometer em relação a taxas de juros. Fala, tá bom, vou assinar aqui as letrinhas pequenas, mas na prática você não tem muita certeza se você vai ser beneficiado ou não, porque falta educação financeira. Falta. E a questão da educação financeira ainda vem um pouquinho antes, né? Tem muita pessoa que pensa que o limite do cartão de crédito é mais uma fonte de renda. Eu ganho 1.000 e tenho mais 1.000 de limite, minha remuneração é 2.000. Você tem muita gente que pensa assim, infelizmente, né? E aí, na hora que essas contas elas acabam chegando, você tem um colapso financeiro na vida das pessoas. Ela não consegue honrar porque não tem renda para isso, né? Então, tem que mexer lá na base, tem que mexer lá no processo educacional lá. Eu sempre falo, tem que começar lá nas nossas crianças, na educação fundamental, lá atrás, para a gente conseguir construir cidadãos que tenham uma cultura financeira diferenciada, para que a gente possa ter no futuro adultos menos endividados que consigam honrar com seus compromissos financeiros, entendeu? Mesmo não sendo expert no assunto, né? Quero tratar sobre esse viés, educação financeira, com os demais aqui da bancada. Doutor Rubens, é um desafio enorme, hein? Educação financeira para lidar com matemática de cartão de crédito. O Paulo Guedes já tinha falado sobre isso, que deveria ter nas escolas a educação financeira, exatamente para, como foi dito agora há pouco, para colocar as pessoas entenderem como é que funciona, como é que não funciona. Com relação a essa nova colocação aí da possibilidade de levar a sua conta para outro banco, eu acho interessante, sim, é muito boa, como você disse, é muito boa, porque ela vai dar a competitividade, aquele que for melhor vai levar. E é claro que eles vão oferecer, como não dá para baixar muitos juros, como ficou claro, dá evidentemente para oferecer serviços, oferecer, sei lá, pontos para viagem, oferecer presentes, oferecer, não sei lá o que eles vão fazer. Mas eu achei uma colocação muito boa. Colocar nas escolas uma ideia financeira é interessantíssimo. Isso deveria já ter sido feito. Paulo, sua análise a respeito da nossa educação financeira falha para essa situação de analisar a fatura do cartão de crédito e como fazer para encarar os juros escorchantes aí. A portabilidade eu achei interessante. Nas escolas, é mais interessante ainda ensinar como se usar cartão de crédito. Muitas famílias foram levadas à bancarrota exatamente pelo mau uso do cartão de crédito. Não tem dois pesos, duas medidas. É como o Anderson acabou de falar. A pessoa imagina que ganha 1.000 e mais 1.000 ele tem no cartão de crédito. Ele vai gastando compulsivamente e depois ele não consegue dar o passo que ele gostaria de dar. O bem o bem de consumo acaba chamando mais forte do que a potencial de despesas que ele deve ter. Precisa muita parcimônia para o uso do cartão de crédito, mas é uma boa medida, acho uma boa medida. Caio Manhanelli, o cartão de crédito é uma ótima ideia, né? O problema é que vem com fatura, né? O problema não é o cartão, é a fatura. Pagar, né? Mauro, Exatamente.
eu vou novamente dar um passo para o lado e tentar levar isso para uma perspectiva mais ampla. Nós, de novo, não estamos preocupados com famílias que vão à bancarrota ou com gente que não consegue pagar suas dívidas porque estouraram o cartão de crédito. Nós estamos preocupados com a taxa risco país. Não é? Quanto mais a taxa de inadimplência num país, menor ou maior o nível risco país e menos atrativo o país fica para investimentos financeiros. Você sabe que eu frequento em casa, né, em outro país, super vulnerável economicamente, super liberal, né? Você tem taxas muito pequenas fiscais, né, no sentido de impostos. Você tem um país que tem uma máquina pública absurdamente frágil, porque o Estado não tem dinheiro para sustentar o país, e aí você tem de tudo. Ele é um país cota de tráfico de drogas bastante pesado, você não tem polícia para fiscalizar, a polícia mal paga, não consegue impedir criminalidades, às vezes está envolvida com situações criminais. Enfim, todo um aparato de irregularidades ou ilegalidades que acontecem pela falta da taxação do Estado. Esse Estado tão frágil, esse Estado tão liberal, tem um altíssimo índice de como que a gente chama, que a gente acabou de falar, de endividamento. Né? Tem, o Paraguai, por exemplo, é um país que não tem... As pessoas andam com dinheiro no bolso ainda, coisa que para o brasileiro é quase inviável, porque elas não conseguem ter conta no banco. Né? Para você abrir uma conta no banco no Paraguai hoje, você tem um monte de entrave, porque o mercado financeiro não confia na população paraguaia, porque a população paraguaia não teve condições de pagar suas dívidas. Então, a ideia da portabilidade das dívidas, ela tem a ver com construir um ambiente onde as pessoas possam ter condições para pagar suas dívidas e, com isso, você diminuir a taxa de inadimplência, essa era a palavra que eu estava procurando, você diminuir a taxa de inadimplência geral do país e diminuir o risco do país para poder deixar o país aberto para investimentos internacionais rentáveis. São dois flancos, né, Caio? Diminuir a inadimplência, ou seja, os juros sobem porque a inadimplência faz isso acontecer, enquanto uns não pagam, outros pagam mais caro. E também a questão da concentração bancária, que melhorou aí nos últimos anos com os bancos digitais e tudo, mas tem o efeito sobre a concentração bancária da concentração bancária também, né? Por isso que eles precisam ser regulados, né? Por isso que eles precisam... É necessário que exista um Estado que regule as operações bancárias. Vou te dar um exemplo anedótico, né? Quando eu cheguei há 10 anos atrás lá em Assunção, uma das primeiras coisas que eu ouvi é que o presidente do país tinha dado limite para os juros de cartão de crédito, sendo que ele era um banqueiro. Então, para a população, isso ficou como uma grande ação. Né? Como que o banqueiro dá limite, né? Diminui os juros, porque os juros lá de cartão de crédito eram exorbitantes. É óbvio, não tem, assim, tá bastante claro do porquê um banqueiro faz isso enquanto presidente da República. Porque o Estado precisa controlar o mercado financeiro, para o mercado financeiro não se tornar autopredatório, fagocitante e acabar destruindo a própria economia nacional. Então, por mais que exista ou não mais ou menos concorrência, invariavelmente há uma necessidade de regulação, porque se a gente for pensar no único e simples paradigma, máximo de ganho, mínimo de perda, os bancos não vão ter limite e eles não vão ter escrúpulos em continuar cobrando dívidas que não fazem mais o menor sentido. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira. A gente está aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Para falar sobre o seguinte agora. Olha, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal na semana passada, o projeto de lei que regulariza os jogos de azar e as apostas no país também divide opiniões, né? O texto autoriza a operação de cassinos, dos bingos, o jogo do bicho, enfim, atividades que são proibidas no Brasil
por um decreto-lei de 1946. A proposta ainda será debatida em comissões temáticas da Casa, ou seja, lá no Senado Federal, antes da votação no plenário, evidentemente, só que isso não tem data mais para acontecer nesse semestre, não acontece mais. Paulo Constantini, avança essa questão da legalização dos cassinos no Brasil. A gente viu um placar apertado, né, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, 14 votos a 12, né, 14 votos a favor, né, do andamento do projeto contra 12. Eu acabei de escrever uma crônica essa semana aí no Orb News, no Fausto, a respeito do assunto. E eu espero que ganhe mesmo. Perdemos 80 anos, desde o Gaspar Dutra, que proibiu os jogos de azar no Brasil, e continuaram, né? O jogo do bicho estava aí, escancarado. Entendeu? 80 anos proibido, ficou à margem, mas existindo o jogo do bicho. A Federal também existia. A Telemania, todos esses jogos de azar, são jogos de azar que o governo fez e ficou 20 anos que, em 2004, o governo Lula proibiu bingos e outros tipos de jogos de azar também no Brasil. Agora, se aprovado, vão cair na tese de que eu perdi 20 anos por jogos de azar no Brasil não terem progredido. E sempre existiram a clandestina. Eu espero que vingue mesmo. Um país subdesenvolvido, precisa emprego, gerar dinheiro, tem que ir para frente, não para trás. É isso aí. É o que eu torço. Para ouvir a polícia, nesse caso, o doutor Rubens Rezende Leite, porque isso sendo aprovado, o que a gente vai precisar ter? Uma coisa séria para atuar, para fazer a fiscalização, para evitar que o crime organizado abrace os jogos aí para poder fazer lavagem de dinheiro, ou seja, tem muitos desafios a serem enfrentados. Muitos falam aí da questão do vício do jogo, né, que pode levar a problemas que vão encarecer aí a saúde pública, enfim. Então, mas para que a legalização dos cassinos não virem um caso de polícia no Brasil, o que é preciso? O grande problema, bom, o jogo já está legalizado porque só a Loteria Federal tem quantos jogos? Raspadinha, como é que chama? Mega Sena, não sei o que, são parece 10, 12 jogos. O próprio governo faz isso. Então, não é uma questão, o jogo de isso é um jogo de azar. Aliás, um jogo que dificilmente você ganha. Você não vai ganhar uma Mega Sena, a probabilidade de ganhar na Mega Sena é 1 para 80 milhões. Quer dizer, um absurdo, quase impossível na prática. Eu acho que precisa. Que tá, o grande problema é quem vai administrar isso aí. O jogo vai ser aberto de qualquer jeito, porque já está instituído. Desde que falaram aí do jogo do bicho, o jogo do bicho existe há quantos e quantos anos e sempre foi uma instituição. Entre eles, embora seja uma contravenção, era uma instituição séria. Ninguém ganhou no jogo do bicho e não recebeu. O banqueiro fazia questão de pagar, até para ter credibilidade. Com relação a isso, eu quero saber quem é que vai administrar. Vai ser o Estado? Vai haver uma corrupção danada, porque daí quem é que vai fiscalizar isso aí? Vai ser o Estado? Vai ser a própria concorrência? Eles vão fazer concorrência? Não sei se você sabe, nos Estados Unidos tem os cassinos em alguns lugares, e algumas cidades tem um cassino, mas tem um órgão lá, que eu não sei dizer se é particular, como é, que verifica as maquininhas, que verifica a idoneidade do jogo. Se realmente eles pagam aquilo que eles prometem, se realmente se aquele jogo é manipulado ou não é manipulado, e faz um ranking dos cassinos. Então, a pessoa vai jogar naquele cassino que tem um ranking melhor, que é considerado mais idôneo. E não escondido, como é feito aqui nas casas que eu vejo alugar no Ibirapuera, no Morumbi, para fazer um jogo de baralho, um jogo de roleta, que é tudo roubado. Então, tem um lado bom,
que é esse que o colega acabou de falar, que vai gerar dinheiro, que vai gerar emprego. Tem um lado também das pessoas que não vão conseguir se segurar e vão lá jogar aquilo que não tem, mas isso é uma questão pessoal também, né? Como a bebida, bebe quem quer, eu não vejo isso. Então, eu fico meio perplexo de ver essa situação, porque o mais difícil é quem vai administrar, não é? O jogo está aberto. O jogo vai ser aberto, tudo bem. Agora, na hora de decidir quem vai administrar, vai dar para quem? Vai dar para um partido político administrar isso? Sim. Não é certo. Vai dar para o PCC administrar isso? Também não é certo. Quer dizer, quem é que vai administrar? Um órgão público? Você sabe que o órgão público hoje vai nomear que o sobrinho de um deputado para ser o chefe lá. Eu não sei não, viu? É complicado. Essa parte eu acho que, esclarecida essa parte, eu sou bem a favor. Vamos tentar esclarecer. Vou transferir essa pergunta para o Caio Manhanelli. Quem é que vai fiscalizar uma eventual Eu quero ver a resposta. legalização dos cassinos no Brasil? E precisamos de cassinos, Caio? É uma boa pergunta, se a gente precisa, né? Em termos objetivos, o que o cassino gera além de emprego, né? Os cassinos ou qualquer tipo de premiação, elas servem para lavar dinheiro. Isso é uma das questões mais práticas em relação a qualquer tipo de jogo. Aliás, o nome jogo de azar para o português, ele é um nome ruim, né? Porque aqui a gente está falando de azar como possibilidade. E em português, a semântica da palavra azar é negativa, né? Então, são jogos de possibilidades, são jogos que você é possível, ou jogos do acaso, né? Onde, por acaso, você pode, por uma casualidade, por uma coincidência, você pode acabar ganhando. Então, primeiro, essa questão do jogo de azar, ela tem um problema semântico. Agora, em termos estruturais, né? Você vê a Argentina, país que até pouco tempo tinha alguma espécie de controle. Você tinha, dentro da capital federal, proibido o cassino, mas em outras cidades ao redor da capital federal havia cassino. Em todo o resto do país havia cassino. Nos Estados Unidos, você tem estados que permitem e estados que não permitem a legalização de jogos. No Uruguai, no Paraguai, você tem mercados super liberais, como eu acabei de falar, o fluxo de dinheiro muito fácil, né? E a funcionalidade do jogo, de fato, para lavar dinheiro, né? Você coloca, sei lá, $10.000 na mão de uma pessoa que vai ganhar lá 10% disso, e ela vai passar o dia inteiro jogando no caça-níquel até o caça-níquel entregar para você, e você tem um título de que você ganhou, né? Ganhei. Esse título recebe lá taxação. Então, quando você ganha um dinheiro do cassino, você é taxado, né, por aquele dinheiro. Você recebe o dinheiro e já tem uma prova de onde veio aquele dinheiro, né? Ninguém viu o dinheiro da onde veio o dinheiro que você colocou na maquininha, mas todo mundo aceita, e o Estado aceita, o Estado legaliza esse dinheiro que você passou o dia inteiro colocando na maquininha até você receber. Então, o problema do jogo, né, é esse. Qualquer outra coisa que a gente enfrenta no Brasil é essa invasão de jogos eletrônicos. E uma invasão que é uma invasão que assedia não só as senhoras do bingo, o pai da classe média, de meia idade, mas assedia os jovens. O tal do jogo do tigrinho, que pega uma pessoa, que faz a pessoa ganhar de fato no jogo do tigrinho, leva essa pessoa para Dubai, e era uma pessoa jovem de 20 anos, 25 anos, que convivia com qualquer outro. Então tem toda uma estratégia de enganchar as pessoas nessa lógica do azar, né? Então, claro, quem tem que controlar isso é o Estado. Existem taxas de retribuição, taxas de acerto, taxas probabilísticas que devem ser controladas. Vou, de novo, dar um exemplo desse Estado frágil que eu conheço de perto. Você tem uma comissão nacional que cuida disso. E você deveria ter um software que afere as máquinas caça-níqueis
para dizer se essas máquinas estão entregando na proporção correta, conforme a lei, os prêmios. Ninguém nunca usaram esse software. Quer dizer, não existe esse software. E assim, a gente está falando de caça-níquel, a gente está falando daquele cara do bar, lá da esquina, que tem a homologação para usar uma caça-níquel no seu bar e está roubando dinheiro basicamente do pobre. Mas a gente não está falando, de novo, o problema do jogo, ele só tem isso, assim, quando ele é desregulado, ele vira um problema tanto social quanto um problema financeiro estatal, né? A gente tem uma questão de falta de controle de onde vem e para onde vai o dinheiro. Então, por isso que existem nuances em relação ao jogo, né? Claro, o bingo era um prazer para todos nós, mas é preciso ser bem regulado para ser implantado. Posso dar um pouquinho? Sim, doutor Rubens. Ele falou aí que todo mundo que vai jogar para lavar dinheiro. Não é bem assim. Se fosse todo mundo, Las Vegas era um deserto e hoje é uma cidade turística das maiores do mundo. Macau, do lado da China, não era nada, não existia. Hoje fatura mais que Las Vegas pelo jogo. O jogo também é um prazer, nem todas as pessoas vão lá lavar, embora aconteça alguém que faça isso, mas isso mais é um problema de polícia mesmo. Ele está cometendo um delito fiscal, não há dúvida nenhuma, ele vai lá, vai jogando, uma hora ele ganha com o que ele ganhou, ele coloca no imposto de renda dele, que passa a ser oficial. Mas e outra coisa, a administração, como ele falou, um conjunto, isso é feito nos Estados Unidos através da imprensa, que existe um conjunto de pessoas que fiscalizam isso, mas a imprensa é que mostra a qualidade dos objetos lá, das maquininhas que são colocadas ao povo para usar. E é claro que os cassinos de grande porte, eles têm uma qualidade que realmente ele fala, de cada 10 jogadores, um vai ganhar, e de cada 10, um ganha. Isso aí é feito através do quê? Da divulgação disso aí, através da comparação com os outros. E como ele colocou aí, não é todo mundo que vai lá para fazer isso aí, para burlar o fisco. E traz o turismo e traz o dinheiro. E traz o turismo, traz o dinheiro, dá emprego. Agora, existem pessoas que não têm condições de jogar e vão lá jogar. Você vai proibir? Como é que você faz uma lei proibindo? Quem não tem condições não entra. Aí fica meio complicado. Por exemplo, o francês lá que vai entrar, às vezes, se for da cidade, não entra. Tem uma diferença lá de quem pode entrar, de quem não pode entrar. Turista pode. Aí que é o problema. Quem é que vai normatizar tudo isso? Aí que eu quero ver. Quem vai ligar, quem vai falar? Não, fulano e tal, o Lula, a Janja, eu não entendo. Eu não sei, porque é muito difícil você fazer um grupo que possa acompanhar tudo isso e que seja absolutamente impoluto. Deixa eu ver a análise do Anderson. Só uma parte. Bem rapidinho, Como Paulo. Precisa avançar como se não lavaram dinheiro nesse ínterim todo, entendeu? Lavaram todo mundo outras instâncias, né? E você faz na loteria esportiva, você faz na loteria esportiva, não teve aquele cara perdão, ele trabalha teve deputado que lavou dinheiro do Lula, com o filho comprando do Lula, imóvel, lá. né? O cara ganhou 200 e tantas vezes na loteria. Isso não é lavar dinheiro? Quanto o cara ganhou 290, aquele deputado que ganhou não sei quantas vezes na loteria. Isso também é lavar dinheiro. Então, vamos ficar com a loteria que é do Estado, que é fiscalizada pelo Estado. Eu não consegui. Bom, é uma argumentação. Deixa eu só ouvir o Anderson, ele não falou nesse tema ainda, para a gente encerrar o tópico e passar para os demais, que a gente tem 2 assuntos ainda. Vamos lá, Anderson. Não, perfeito. Vale a pena também lembrar que é uma pauta que vai impactar diretamente a indústria do turismo, né? Então, os resorts e esses locais aí com essa característica, então tem essa possibilidade de ter integração dos cassinos. O Paulo colocou também a questão que foi proibido em 2004, né? Mas é interessante, Paulo, por exemplo, se você pesquisar o Código Nacional de Atividade Econômica, ele tem no grupo 92 exploração de jogos de azar, né? Então, apesar de ter a proibição, a gente tem código de atividade econômica vinculado a isso, né? Então, já
mais um indício. Mas é um tema complexo, eu acho que a fiscalização é importante. Então, a gente vai ter papel, falando em termos governamentais, o COAF vai ter que atuar bastante nesse sentido, para tentar inibir aí eventuais particularidades voltadas para o crime organizado, evasão de dinheiro, enfim, toda essa particularidade. É um tema polêmico. Mas a fiscalização acho que é o ponto crucial. Acho que vai chegar, já chegou, nunca saiu. Enfim, cada vez mais a gente tem as casas de apostas aqui no nosso país impactando em vários cenários. E agora a gente tem um processo de regulamentação, né? Como é que a gente vai cuidar disso para que isso não vire um caso de polícia, né, doutor Rubens? Como é que a gente vai cuidar dessa particularidade? Então, a gente vai ter que criar instrumentos para fiscalizar esse processo. Muito bem, Perfeito. encerrado esse tópico, vamos seguir para o próximo assunto. Programa Gente que Fala no Ar, edição de terça-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, OLTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Vamos falar agora de política. Seguinte, quase 2 anos após a eleição presidencial mais acirrada desde a redemocratização do Brasil, especialistas divergem sobre o impacto da polarização entre o presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro nas próximas eleições municipais, agora de 6 de outubro. Ambos disputam influência nos grandes centros urbanos e buscam aumentar seu apoio entre prefeitos, numa espécie de terceiro turno das eleições de 2022. Caio Maianelli, a gente está ainda nesse terceiro turno, né? E esse terceiro turno vai, de fato, influenciar nos resultados das eleições municipais? O que essa eleição, né, de quase 2 anos, presidencial, pode impactar em 6 de outubro agora nos municípios? Mauro, cada eleição é uma eleição diferente, né? Tanto em tempo quanto em universo, né? A mesma eleição, a cidade de São Paulo não vive eleições iguais entre uma data e outra, entre 4 e 4 anos. Do mesmo jeito que a cidade de Cabrobró, no interior do Ceará, também não vive a mesma eleição entre 4 e 4 anos. Essa mesma diversidade, ela existe entre níveis, né? E o interessante é que, assim, o nível municipal, ele é um nível no qual, de fato, as pessoas vivem a política, né? É o nível do dia a dia. Então, ele tem um descolamento da política nacional. Você vê isso em muitos momentos no país e vai ver, nesse momento, vários partidos, organizações políticas, ou mesmo líderes políticos que poderiam estar antagônicos em pautas nacionais, se juntando por questões municipais. Então, essa tal polarização, a gente tem que entender, não é necessariamente uma polarização e ela não se perpetua, né? Ela se mobiliza na época da eleição, mas você tem núcleos consideráveis, de até 20% de um lado e 20% do outro, e uns 60% da população que não se identifica necessariamente nem com um lado nem com o outro. Então, a gente não pode dizer que a sociedade está polarizada. É que existe, sim, grupos que começam a se formar e se identificar mais. Na realidade, por um lado em especial, porque por outro sempre esteve identificado. Então, essa polarização ela não necessariamente vai afetar todos os municípios. Você disse bem, os grandes centros urbanos podem ter uma certa influência, mas impactante em relação ao que são esses dois lados para o desenvolvimento das suas eleições. Mas isso por um equívoco, principalmente por um equívoco de estratégia, porque as melhores estratégias são aquelas que falam da realidade do munícipe no dia a dia, neste exato momento, que são as eleições municipais. Em outras eleições, os temas são, obviamente, mais abstratos, porque estão mais longe do dia a dia do cidadão. Mas na eleição municipal, a melhor estratégia para construir um discurso que, de fato, se conecte com o eleitor é falar sobre o dia a dia dele, é falar sobre a cidade que ele vive, é falar sobre a rua que ele mora. Mesmo nos grandes centros, Caio, porque nos grandes centros as pessoas de fato têm uma proximidade mais com os temas nacionais. Claro, é uma eleição municipal, é o buraco da rua que está valendo, é a grama do jardim ali, enfim, é a limpeza, é a iluminação pública, mas as pessoas estão ligadas nos assuntos municipais, nos assuntos nacionais, né?
e que dividem as pessoas nas redes sociais? Mauro, maiormente, mesmo nos grandes centros. Vamos falar de uma coisa mais antiga, por exemplo, o buraco da Marta, né? A gente estava falando de um problema até para a classe média, que deveria estar mais conectada num problema nacional, numa conjuntura nacional. A gente estava falando de um problema do dia a dia, das pessoas pegando a Avenida Rebouças, né? É claro, São Paulo é uma cidade de 12 milhões de habitantes. A Grande São Paulo tem de 20 a 25 milhões, né? O estado de São Paulo tem 40 milhões de habitantes, 39 milhões de habitantes. Isso tudo são dimensões de países, né? O Equador tem 16 milhões de habitantes, para você ter uma ideia do tamanho da cidade de São Paulo, né? O Chile tem 25 milhões de habitantes, para você ter uma ideia do tamanho da metrópole paulistana, né? E a Argentina tem 45 milhões de habitantes, para você ter uma ideia do tamanho do estado de São Paulo. É claro, tipo, São Paulo em si, até a municipalidade de São Paulo, ela é um país lá dentro. Mas a questão é o tipo de discurso, é o tipo de motivo, o que move as pessoas a irem votar quando a gente fala de eleições municipais. Porque como as pessoas compreendem, e não estou dizendo sobre o discurso democrático que faz o vereador, que faz o prefeito, mas como elas vivem o vereador e o prefeito. Vou te dar um outro aspecto factual. A maior parte dos vereadores em São Paulo são eleitos por contínuos territoriais. Para te mostrar como a política, até mesmo numa cidade como São Paulo, que tem o tamanho de um país, ela é, de fato, uma política que fala sobre a vizinhança quando se trata de eleições municipais. Os vereadores, eles têm bairros determinados e são eleitos por zonas contínuas. Você vai ver que a concentração de voto dos vereadores, ela sempre o fulano é eleito pela Zona Sul, pela ali por quais 3, 4 zonas, outro fulano da Zona Norte, e assim você vai ver, dos 90 que a gente tem, 90 e tantos que a gente tem, cada um vai se localizando geograficamente na cidade. Vamos passar para o último tema, gente. O tempo está correndo, está apertado aqui, ainda temos as perguntas da nossa audiência. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou um prazo de 10 dias para que o governador Tarcísio de Freitas e a Assembleia Legislativa de São Paulo expliquem a lei que criou as escolas cívico-militares no Estado. A decisão é uma resposta a uma ação apresentada pelo PT, que questiona a constitucionalidade deste modelo educacional, alegando que as consequências do programa põem em risco a ordem democrática. O ministro Alexandre de Moraes determinou esse prazo, ele é o relator dessa ação lá no Supremo Tribunal Federal. Assunto aqui para o doutor Rubens Rezende Leite. Onde é que deve chegar essa questão, É o doutor? ministro Alexandre de Moraes que vai julgar, nós todos já sabemos o que vai acontecer, né? Porque é óbvio. Essa figura, eu acho, eu falo, inclusive teve com ele agora, domingo, fazendo ginástica do lado, ele é sócio do Pinheiros também, e vai lá todos os domingos. Eu acho o seguinte, a escola cívico-militar é uma escola que faz aquilo que a escola deveria fazer, a escola normal, que é dar o quê? Dar disciplina, ensinar as matérias e dar disciplina. Você vê uma fotografia de uma escola militar, você vai ver todo mundo sentadinho, todo mundo arrumadinho, todo mundo do mesmo jeito, tudo funcionando. Pega uma fotografia da USP, pega uma fotografia de uma outra escola qualquer, até nas escolas particulares e as caras. Tem algumas escolas muito caras cujo o aluno briga com o professor, joga. É um absurdo. Ele não tem educação, porque a educação tem que vir da casa. A escola é para aprender as matérias, e disciplina. E a disciplina que vai mudar a vida de uma pessoa. Uma pessoa disciplinada, ela vai conseguir conquistar muita coisa. Uma pessoa indisciplinada não vai conseguir conquistar nada, só encrenca. Isso é uma coisa. Com relação ao nosso amigo estava falando do tamanho da cidade de São Paulo, só para voltar ao assunto lá, só para dar um detalhezinho. Eu fui delegado na Zona Leste. Na Zona Leste, na época que eu era delegado, tinha 3 milhões e meio, a Zona Leste, 3 milhões e meio de habitantes. O Uruguai inteiro tem 3 milhões e 250. Quer dizer, só a Zona Leste do estado de São Paulo, só um detalhe, é maior do que o Uruguai, que é um país respeitável.
Mas, voltando à escola, eu acho isso uma grande coisa. Não é inconstitucional, não tem por que ser inconstitucional abrir uma escola. Você não abre uma escola, está tudo direitinho, ou qual pode ser. Agora, com relação ao Alexandre de Moraes dar uma sentença, aí eu já sei qual é a sentença. Nós todos já sabemos. Doutor Rubens, a inconstitucionalidade é alegada em relação ao fato de que as questões pedagógicas elas têm como base a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, então Não, é não, uma questão federal. não, peraí, aí que está. A escola cívico-militar, as aulas são dadas por professores que não tem nada a ver com militar. Simplesmente a parte da administração que é militar, a ordem que é militar, mas os professores são os mesmos que dão nas outras escolas. Então, não é que mexe no currículo escolar. O currículo escolar é o mesmo. A diferença é que o aluno tem que chegar na hora, tem que se levantar quando o professor entra, tem que aprender disciplina. É outra coisa. É uma escola mais dura na disciplina. E os professores são os mesmos dos outros, que são obrigados também a cumprir uma certa disciplina, que não vão aguentar apanhar de aluno. É isso. Uma parte aí Perguntas? também, como se fosse prerrogativa também do STF militar sobre um assunto Que não dessa. é dele, que não é dele. Bom, Não tem não é nada a a única. ver com o STF. Ele não devia Não nem tem se cabimento. pronunciar a O respeito STF está disso. completamente fora do. O STF Completamente fora não do contexto. Completamente instituto. fora. Alguns O Rubens ministros lá está. estão Um de cada completamente vez, fora da gente, senão a gente realidade. Concordo com o não. Rubens Um de cada plenamente. vez, senão a gente não entende. Vamos lá, Ah, Paulo. perdão. Pode falar. Concordo com o Rubens, literalmente. Não é prerrogativa do STF. Não é. O PT e a esquerda achou o caminho das pedras, evidente. Toda vez eles entram com uma demanda no STF para provocar, para pressionar, mas não é prerrogativa do STF militar sobre esse assunto. Não tem nada a ver sobre isso. O assunto, mesmo para prejudicar o governador. Não há dúvida nenhuma quanto a isso. o assunto é polêmico. Eu vou abrir para os demais aqui, em razão, né, da divisão também das opiniões aqui. Caio, sua palavra. Caio. Eu preciso ver a matéria, na verdade, a matéria, digo, o objeto do questionamento, se é válido mesmo ou não. Qualquer escola, independente de qual seja o seu regime, precisa cumprir com as diretrizes da Lei de Base da Educação. É simples assim. A gente está no Estado, um pacto social civilizado que tem leis e regras que devem ser cumpridas, e por qualquer setor da sociedade. É isso. Não tem muito como questionar. É esperar o resultado da comparação e do juízo. Anderson, sua palavra aqui, bem rapidinho, alguns segundos, eu vou para as perguntas da audiência, que também é tudo muito rápido, tá? Não, perfeito. Eu também entendo essa questão aí, desde que não sejam impactadas as diretrizes básicas que são pactuadas para a educação, independente do nível escolar. A forma de conduta, a forma de operacionalização é uma outra, que, enfim, é um outro assunto, mas eu acredito que a essência educacional ela precisa ser mantida, os direcionamentos, a política que é pré-estabelecida aí no âmbito do Ministério da Educação e as secretarias estaduais, né? Então, acho que isso é o que tem que ser preservado, e as demais coisas é uma particularização de conduta mesmo, enfim. Que aí tem uns que se agradam, tem outros que não, e a vida segue, né? Enfim. Pouquíssimos segundos aqui para as respostas, uma pergunta para cada um. O Anderson está falando. Anderson, quem está perguntando para você é o Caio, que não é o Maianelli, mas é o Caio, nosso ouvinte, nosso espectador aqui no Facebook. Está aumentando o número de falências e pedidos de concordatas de janeiro de 2023 até agora? Bem rapidinho, o Anderson. Na verdade, a gente tem um número de empresas fechando. Na verdade, o número de falências e o número de encerramentos, eles acabam se mantendo, mas a gente tem muita atividade que acabam baixando as portas e acaba não oficializando isso nos órgãos. Enfim, a gente tem esse problema no Brasil, não só agora, mas nos últimos anos, Mauro, que muitas empresas estão se descontinuando, então encerrando as atividades por N problemas administrativos, financeiros, enfim, sobre vários fatores. Paulo, bem rapidinho também, poucos segundos. O Piero
está no Instagram e quer saber a sua avaliação sobre a atual segurança para os trabalhadores da área de engenharia civil. Poucos segundos. Como é que ele chama? Piero. Piero. Piero, o que melhorou a construção civil em termos de segurança ao trabalhador é impressionante. Antigamente, se você imaginava que um cidadão morria, um empregado falecia num dia por um acidente, no dia seguinte estava no jornal: precisa-se de pedreiro. Não tinha a menor importância naquela pessoa que faleceu, era uma coisa irrisória. Hoje, todos os cuidados são tomados, e até com uma carestia maior aos consultores, que têm que investir muito mais em segurança do trabalho. Sim. Em 10 segundos, doutor Rubens, o Pedro no Facebook pergunta por que o cidadão paulistano tem uma grande sensação de insegurança pública. Em segurança pública é sensação mesmo. Os dados mostram o contrário. O São Paulo diminuiu o número de homicídios, eu não sei o número exato, correto, mas o governador anunciou, parece que ontem, anteontem, e incrivelmente. Então, a segurança está melhorando, porque agora a polícia parece que está agindo, quando antes não agia. Caio, o Jaime, pelo WhatsApp, valeu Jaime aqui, sempre participando, ele pergunta, nas eleições deste ano, o fator evangélico pode ter um grande peso eleitoral acima da média? Sim. O fator evangélico sempre tem uma importância eleitoral devido a cada um dos contextos, né? Novamente, cada eleição vai ser uma eleição diferente. Estão mais organizados, já estamos falando disso já faz uns 20 anos para cá, se começa a se organizar politicamente de uma maneira mais efetiva. É esperável que sim, não diria acima da média, mas que continue ganhando importância esse tema. Legal, gente. Concluídas aqui as perguntas da audiência e as respectivas respostas, vamos colocar aqui um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Agradecendo a cada um abraço de toda a equipe nossa aqui, ao Anderson de Souza Santos, professor de contabilidade, mestre em ciências contábeis e atuariais pela PUC de São Paulo, Paulo Costantini, engenheiro civil e de segurança do trabalho, presidente da Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo, Caio Maianelli, cientista social, antropólogo e consultor político, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos e coordenador editorial da revista A Vota, e doutor Rubens Rezende Leite, advogado, ex-delegado de polícia e juiz aposentado. Mais uma vez, um abraço de toda a nossa equipe do programa Gente que Fala, há 23 anos no ar, sempre uma realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, você, internauta e ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e a retransmissão à noite a partir das 10 horas pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Você vai seguir aqui na 365, em ótima companhia aqui, da nossa programação musical, sempre de qualidade, para o seu início de tarde aí. Uma boa tarde para todo mundo, uma boa audiência. Tchau e até amanhã. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom. Olá.